Olá! E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro O Pequeno Príncipe, do autor francês Antoine de Saint-Exupéry. Eu acho que é assim que fala. Eu coloquei lá no Google Tradutor, gente, para poder ver a pronúncia certa, mas eu não sei se foi bom, né? Mas é o máximo que eu consigo, tá, gente? Falar dessa forma. A minha edição, né? Essa diferentona aqui, porque ela brilha no escuro, eu achei interessante. Aí eu comprei essa que brilha no escuro. É frescura, mas o que que tem? Nós somos frescos e é a vida. E tá tudo bem. Gente, o Antoine, ele era um piloto, né? Um piloto de aviões. E ele nasceu em 1902 numa cidade chamada... Eu tenho que colar, porque, cara, os nomes franceses. Ele nasceu numa cidade chamada Lyon, na França, em 29 de junho de 1900. E, cara, ele desapareceu no mar Mediterrâneo em 31 de julho de 1944. Ele foi casado e dizem que o casamento dele, assim, tem muitas histórias de adultério, né? Tanto do lado dele quanto do lado da esposa. E que dizem também, né? Não sei, fofoca literária é bem boa, assim, gostamos. Dizem também que a Rosa, lá do livro do Pequeno Príncipe, foi inspirada na esposa dele. Por quê? Depois eu falo por quê, quando chegar na parte da Rosa, tá? Então, assim, o livro vai contar pra gente a história de um piloto que o avião dele teve uma pane e caiu no deserto do Saara, na África. E aí, quando o piloto acorda, ele encontra ali ao lado dele uma figura assim, meio mediana, nem muito grande, nem muito alto, que aparentava ali seus 10, eu acho, 12 anos. E aí, quando ele olha, e essa pessoa tá com uma roupa assim, meio diferentona, que é o nosso príncipezinho. Quando o piloto acorda, ele dá de cara com o príncipezinho e eles começam a conversar ali. E aí, o pequeno príncipe pede pro piloto para ele desenhar um carneiro. E essa parte, gente, é muito, muito, muito boa. Porque o que o piloto desenha, e eu não vou contar para vocês, é muito interessante. Até porque esse livro, ele tem mais camadas do que uma cebola, tá? E esse livro, em absoluto, não é um livro infantil. Ele é também um livro que pode ser lido por crianças. Mas ele tem que ser lido, na minha opinião, em várias fases de uma pessoa. Ele precisa ser lido quando essa pessoa, esse humano, é uma criança, depois quando é adolescente, depois quando ele é adulto. É a minha opinião. Por quê? Para que você consiga ter várias visões sobre esse livro. E dos pontos cruciais é a maneira como o piloto desenha o carneiro e como o Pequeno Príncipe fica interessadíssimo naquele desenho. E o piloto vai lembrar que quando ele tinha mais ou menos a idade do príncipezinho, ele também queria ser um pintor, mas que os adultos fizeram com que ele perdesse aquela vontade de desenhar. Porque os adultos, eles são pessoas chatas. E quando eles crescem, né? Porque às vezes a criança o adulto foi uma criança legal, mas depois que ele cresce, ele torna-se uma pessoa chata. Ele torna-se uma pessoa sem criatividade. Ele começa a ver o mundo sem alegria. Olha, gente, que crítica excelente, né? E aí, né? Enfim, né? Tem outras coisas aí. Eu adoro isso. Então, o príncipezinho vai começar a contar para o piloto mais ou menos quem ele é,
de onde ele veio, por que ele veio. Ele vai falar que ele mora num planeta ou num pequeno asteroide que chama B612 e que ele quis sair para conhecer o mundo porque ele morava inicialmente nesse planeta sozinho e só que aí o vento trouxe umas sementes e ali no planeta dele nasceu uma rosa. E agora, né, quando ele saíra de lá do planeta dele, ele tinha de B612, ele tinha uma rosa e 3 vulcões. E os vulcões eram ativos. E ele também tinha baobás. E esses baobás, ele ficava sempre cortando para que não sufocassem a sua rosa. E isso aí, gente, para quando a leitura é feita pelo adulto, essa questão dos baobás, dos vulcões e da rosa tem muito significado, tá? Porque os baobás podem representar aquilo que, quando nós crescemos, nós começamos a criar dificuldades na nossa vida. E essas dificuldades, elas crescem muito e, na verdade, elas têm que ser cortadas, elas têm que ser extirpadas, jogadas fora. Mas, enfim, é uma perspectiva, tá? É uma coisa que a gente precisa pensar. E aí, gente, o Pequeno Príncipe diz pra ele que ele gostava muito da Rosa, né? Só que a Rosa começou a exigir demais dele. A Rosa queria, sabe, uma atenção contínua e constante. E ele decidiu dar uma volta pelos planetas para conhecer outras coisas. E, gente, nisso que ele vai para outros planetas, ele vai conhecendo várias pessoas diferentes. E são pessoas, assim, que merecem, tipo, horas de análise. Ele vai conhecendo personagens que faz a gente pensar em tantas coisas. Tantas coisas. É uma leitura muito profunda. Muito profunda. Ele conhece um rei que morava sozinho num planeta. Gente, e o que é um rei sem súdito? Ele conhece um bêbado que ele tinha vergonha de beber e aí ele bebia para esquecer que estava bêbado. Ele conheceu um contador ou homem de negócios que só pensava em lucro, 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 lucro. E não conseguia nem olhar para o Pequeno Príncipe quando o pequeno chegou lá para conversar com ele. E nisso, gente, existem muitas críticas. Existem muitas críticas. Ele conheceu um vaidoso e ele continua ali com o piloto contando essas histórias sobre as pessoas que ele conheceu em momentos diferentes daquela sua jornada. Quando ele chega à Terra, né, ele diz que fazia tempo que ele não falava com alguém e que ele sentiu necessidade de conhecer. Tem um ponto muito interessante nesse livro que é a questão, né, da convivência, da interação com outras pessoas, e também tem a raposa, que é uma das personalidades que ele conhece. E a gente que sempre conheceu, a gente, né, que conheceu a raposa como um ser espertinho demais, malandrinho, que sempre estava querendo dar a volta em todo mundo. A gente conhece aqui a raposa como um personagem muito interessante e que fala umas coisas assim. Eu tenho que pensar nisso. Preciso pensar sobre isso, porque o que essa raposa tá falando, gente, é muito top. E eu sou apaixonada pela raposa.
O livro tem muitas frases que as pessoas ficam repostando por aí, né? Colocando, fazendo tatuagem em todos os lugares que a gente vê. Frases como o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração, entre outras. Eu, particularmente, gosto muito de uma que é que a raposa fala pra ele, que é assim: se você marcou, gente, é uma adaptação, tá? Que eu não vou lembrar exatamente. Se você vem às 17 horas, se você marca uma visita às 17 horas, eu sou feliz a partir das 3. Porque só a possibilidade de você chegar já me faz feliz. Só de eu pensar que você vem, eu já fico feliz com essa possibilidade da sua chegada. Então, né, e aí não tá escrito, mas a gente pensa, putz, imagina quando a pessoa de fato chegar. E eu me encaixo super nesse perfil de quem é ansiosa por uma situação, ou por uma chegada, ou por um encontro. Eu sou muito essa pessoa que fica feliz pensando em como será quando eu encontrar alguém de quem eu gosto muito. Esse livro acaba com um encontro que eu não vou contar pra vocês, claro. E esse encontro é muito. E esse encontro é muito interessante. E já acontece mais pro final do livro, né? E vai também fazer a gente refletir sobre muitas coisas. Lembrando que o livro, ele tem uma pegada, ele tem uma coisa assim meio de fábula, que todos os diálogos, eles têm um ensinamento, né? Eles têm um fundo moral. E há quem diga também que esse fundo moral seria muito a consciência do piloto que faz com que ele levante esses questionamentos. No meu ponto de vista, esse livro e esse príncipezinho é a criança que o piloto deixara de ser há muito tempo, quando ele teve que crescer. Ele foi obrigado a crescer pelas questões que a gente não consegue não crescer, a não ser que nós fujamos para a terra do nunca e nos tornamos Peter Pan. Mas, fora isso, nós somos obrigados a crescer. E o piloto foi obrigado a crescer. No meu ponto de vista, ele se encontra com essa criança que ele tem no interior no momento em que o avião cai e ele encontra o príncipezinho. Na minha cabeça ali é o encontro dele com ele mesmo. Mas isso pode ser uma viagem, tá? E isso também pode ser, assim, uma questão de interpretação, porque o livro tá lá para você ler, para você interpretar de acordo com as suas experiências. E é isso que eu venho fazer aqui. Eu leio e venho compartilhar as minhas experiências com vocês. E aí eu vou deixar aqui uma pulgaça enorme atrás da orelha de vocês, que é o último encontro do Pequeno Príncipe. Se você já leu, já sabe qual é o encontro a que eu estou me referindo, fala aqui pra mim, conversa comigo, fala pra mim o que você achou desse encontro. Se você não leu, vai lá ler, depois volta e fala pra mim o que você achou do último encontro, do livro, do príncipe e do piloto. E depois a gente conversa mais sobre isso, certo? Eu vou ficando por aqui, essas são as minhas impressões. Curta, compartilha, ativa o sininho, fala pra família compartilhar para ajudar a titia, continuando a produzir vídeos para para as nossas conversas de quarta. Beijos e até a próxima.